Bom dia, família, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Como prometido, estamos começando hoje uma série devocional expositiva na carta de Paulo a Tito. Essa carta que poucas vezes é lembrada, é lida, mas, cara, que é essencial para nossa vida como cristãos, tá? Então vamos lá, pega a tua Bíblia aí, ou acompanha, eu vou deixar na edição aqui, beleza? Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Gente, aqui, Paulo, ele se apresenta, tá? Ele se apresenta já de primeira como servo de quem ele está prestes a apresentar. O que eu quero dizer? Ele fala, Paulo, no caso ele, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos. Ou seja, ele não é o foco da apresentação nem da saudação. Ele está falando quem ele é como subterfúgio, como gatilho, como motivo para apresentar o Deus, o Messias e o propósito. Beleza? Verso 2. Em esperança... É que tem uma vírgula ali, tá? Vamos lá, seguindo a vírgula. Que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu, antes dos tempos dos séculos. Aqui, gente, ele mostra a nossa salvação. Isso é muito importante, tá? Dá uma olhada aí no versículo 2. Ele mostra a nossa salvação em Cristo não como uma fé, não como um desejo, não como uma possibilidade, mas ele mostra como uma esperança. A esperança ela é fundamentada em certeza, tá? A esperança é fundamentada em certeza. E essa fundamentação da certeza da nossa salvação, ela é tão forte que ele chega e nos revela, gente, Deus, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Ou seja, nós temos que viver a nossa fé em Cristo, a nossa vida em Cristo, partindo do pressuposto de que a salvação já é nossa. Partindo de que a salvação já é real. Nós não podemos viver a nossa fé em Cristo, viver a nossa fé no Evangelho, de acordo com a possibilidade da nossa salvação. Porque aí nós estamos buscando a salvação a partir da fé, mas na verdade a fé é o que fundamenta, a fé é fundamentada na nossa certeza, entende? Eu busco ter fé em Cristo para ter certeza da salvação. Aqui Paulo mostra que a nossa fé ela é fundamentada justamente não na possibilidade, mas sim na certeza, na esperança da salvação, porque quem nos prometeu não pode mentir. Deus condicionou a si próprio, Deus limitou a si próprio a não mentir. Então, se ele disse que seremos salvos por estar em Cristo Jesus, essa salvação é uma certeza. Então, partamos da certeza de que somos salvos. E aí sim poderemos construir uma fé saudável em Jesus Cristo e na salvação, na esperança, na graça, no propósito, no Evangelho, no nosso ministério. Beleza? Então aqui, em 2 versículos, nós já vemos que Paulo, ele não dá valor a si próprio, porque ele se oferece, ele se apresenta, ele se mostra justamente como um gatilho, como um motivo, como uma desculpa para falar do Deus, do Messias e da missão. Da fé que é fundamentada não numa dúvida ou numa possibilidade, mas na certeza de uma salvação que é garantida por um Deus que não mente. Beleza? Verso 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Beleza? Então, ele confirma aqui o que foi dito nos dois versículos anteriores e fala que a mensagem que é dada a ele é justamente uma forma de Deus trazer ao coração dos que estão lendo aquela carta a confirmação do ministério, do propósito, do serviço, do trabalho, da fé, da esperança, certo? A Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu acho tão linda
a forma com que Paulo se refere aos irmãos e aos amigos dele. São filhos na fé. Isso é algo, um sentimento, uma forma de olhar para os irmãos, as pessoas com quem nós ganhamos para Cristo, que Cristo ganha para Ele mesmo através de nós, né? Mas é uma forma de olhar que eu entendo que se nós tivéssemos hoje, nós teríamos um evangelho muito mais familiar, um evangelho muito mais bíblico. Porque nós olhamos um para o outro como irmãos, beleza? Só que Paulo olha para Tito como um verdadeiro filho segundo a fé comum. Eles querem na mesma coisa e Tito é produto da semente, ele é fruto da semente que Paulo plantou. Logo, ele é filho de Paulo. Ou seja, gente, um pai para com um filho não tem um sentimento de amizade. Um pai para com o filho ele tem um sentimento de responsabilidade. Então, se nós olharmos para as pessoas a quem nós temos à nossa volta, pessoas que são frutos do nosso trabalho, da nossa semeadura, se nós olharmos para ela com sentimento de responsabilidade, não apenas de irmandade, comunhão ou amizade, nós perderemos o sono por elas. Nós nos importaremos com elas. Nós buscaremos saber se elas estão bem, nós buscaremos o melhor para a vida dessa pessoa. E esse sentimento que Paulo apresenta no verso 4 do primeiro capítulo da carta dele a Tito, que é filho dele na fé comum, esse sentimento me toca toda vez que eu leio. E eu sempre paro nesses primeiros 4 versículos para ver justamente a forma com que Paulo posiciona as peças dentro do coração dele. Ele primeiro mostra que ele não importa, porque ele é uma desculpa para apresentar o Deus, o Messias, o propósito e a fé. E essa fé que é fundamentada na certeza da salvação que vem por meio de um Deus que prometeu e não mente. Logo em seguida ele mostra a confirmação do trabalho dele, mostrando que a mensagem que ele carrega não é da parte dele, mas sim Deus que deu para ele. E em seguida ele fala que isso tudo é resultado da responsabilidade que ele tem sobre o filho dele na fé comum, que é Tito. Mostrando a responsabilidade do que ele faz. Ou seja, cada alma, cada pessoa que se aconchega, que se aproxega, que conhece, que se aproxima de Jesus, da palavra e de Deus através do trabalho dele, não é um irmão, não é uma pessoa, não é um ser, uma alma do rebanho de Cristo, mas sim um filho, uma responsabilidade do trabalho de Paulo, tá? Então, nós conseguimos ver isso muito nitidamente nesses 4 primeiros versos. Ele chama Tito de filho, e coincidentemente, a partir do verso 5, ele fala das qualificações dos presbíteros, tá? Porque ele fala assim, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Paulo, por ser responsável por Tito, passa para Tito responsabilidades. E a partir daqui, a gente vai entrar num espectro de ministério familiar, que vai ser tratado no próximo vídeo, porque infelizmente não tem muito tempo, tá? Mas um espectro de ministério familiar, porque ele mostra o presbitério como uma responsabilidade de Tito, levantar o presbitério. Sabe, tem um teólogo, um profeta que se chama Ângelo Basso, e ele fala a respeito do presbitério de idiotas. Consegue imaginar o que é um presbitério de idiotas? Ele fala que um presbitério, que é o grupo que cerca a casa pastoral, as pessoas que servem, que regem ali a congregação, que vivem ali à frente da congregação, essas pessoas elas devem ter responsabilidades, essas pessoas devem ter um sentimento de responsabilidade pelo corpo, pela comunhão, e devem sempre ser íntegros, coerentes, corretos, seguidores fiéis às Escrituras. Porque assim, se o pastor for um pastor negligente, se o pastor for um pastor incoerente com o que ele prega ou com o que a palavra ensina, eles não serão coniventes, eles não viverão de acordo com uma amizade, eles não viverão de acordo com o sentimento de irmandade, mas sim com o sentimento de responsabilidade pela obra, tá? Então, gente, por hoje era isso. Primeiros 5 versos do primeiro capítulo de Tito. Amo vocês, fiquem com Deus, beijo, amanhã voltaremos a partir do verso 6.